gravação aqui por conta da aula. E aí você quer apresentar como é que... Sim, eu faço, pode deixar, faço aqui a abertura. Bem, bom dia. Em primeiro lugar, nós somos muito gratas à Embi Morumbi, a Escola de Moda, por abrir esse espaço para nós, né, para estar falando sobre, fazendo esse webinar de moda circular e apresentando o Climaton. E especialmente agradecidas ao professor Geraldo Lima, coordenador de cursos de design, moda e negócios da moda, por ter comprado essa ideia do Climaton e por nos apoiar na comunicação e envolvimento dos alunos e professores para participarem desse desafio da moda circular. E agradecemos também, claro, a Ana Bittner e o Felipe Guimarães pela co-construção desse webinar de hoje, as comunicações sobre o tema e pelos compartilhamentos de hoje. O objetivo é esse Climaton, né? Falar um pouco do Climaton. O Climaton é um hackathon do clima, que ele é coordenado de uma forma central pelo Climate Kick, que é um think tank, né? Um laboratório de pesquisas e negócios pró-clima da Comunidade Europeia. Eles organizam esse Climaton uma vez por ano, já desde 2015, e ele acontece nos mesmos dias em várias cidades do mundo. Então, são 160 cidades, com mais de 6 mil participantes. E no Brasil, via o Climate Smart Institute, o Instituto Climate Smart, que eu e Tatiana coordenamos especificamente esse tema que a gente chama de economia azul circular, a gente decidiu por organizar esse Climaton nesse ano, que vai acontecer então de uma forma online nos dias 13 e 14 de novembro, na próxima semana, na sexta e no sábado. E aí eu vou compartilhar com vocês a tela para poder mostrar um pouco mais aonde é que estão as informações do Climatões dos desafios. Só um minuto. Vocês estão vendo? Sim, vendo. Sim. Então, tá aí. Então, o Climaton ele acontece na próxima semana, 13 e 14. Inscrições até o dia 12, às 12, horário Brasília. Aqui tem os botões para, na verdade, agora os webinars de esquenta. Esse é o nosso último webinar de esquenta. A gente fez um por desafio. E as inscrições estão aqui. Então, o que eu tinha comentado, que o Climaton é um programa global do Climate Kick. Quais são os desafios, né? Porque o objetivo dos hackathons e climatons é de trazer participantes para desenvolverem soluções para desafios. Os desafios que vão ser parte desse Climaton que a gente está organizando são, primeiro, soluções para a gestão do resíduo no caminho no mar, do caminho do mar e no mar, principalmente resíduo plástico. O desafio da resiliência climática para negócios e comunidades frente a eventos extremos. E o desafio da moda circular, que aqui a gente coloca um foco de resíduo e microplástico, mas não necessariamente. Tá? Então, é um desafio de como achar soluções por uma moda mais circular. E aí, quem é que pode participar, quem é que deve participar do Climaton? Quem já tem um negócio, então startups com impacto positivo pró-clima, e um desses temas acima, e queiram revisitar a sua proposta de valor. Empreendedores individuais que queiram trazer colegas para refinar e transformar uma ideia em um plano de negócios. Empreendedores, pesquisadores e empreendedores universitários. Sobre a premiação, para os primeiros lugares de cada um desses 3 desafios, esses grupos vão contar com uma mentoria 1 a 1 com investidores. Então, a gente tem
4 perfis de investidores, tá aqui mais para baixo. Então, a gente tem 4 mentores que vão fazer esses encontros 1 a 1 com os vencedores, os primeiros lugares, para ajudar a pensar como escalar esse negócio, que tipo de capital intelectual, financeiro, social pode ser necessário. E, claro, eles acabam sempre tem essa conexão com a rede, né, desses mentores. E o segundo e terceiro lugar, eles participam de uma rodada única com esses mentores, do tipo Shark Tank, que vão apresentar os seus negócios no formato de pitch e ter feedback. E de toda forma, o que a gente coloca é que todos os empreendedores e startups terão visibilidade. Então, todos os participantes que chegam até o fim com uma ideia, fazendo seu pitch, têm visibilidade, porque a gente também está conectado a uma rede de investidores anjo, inclusive alguns deles como membros do júri. E também os primeiros lugares ocorrem automaticamente ao Climaton Mundial, que vai acontecer no dia 21 de janeiro. E os vencedores do Climaton Mundial acabam sendo incubados pelo Climate Kick da Europa. Então, a gente acha que o Climaton ele tem esse aspecto internacional e de acesso a redes de mentoria que acaba diferenciando ele de outros desafios e hackathons. Só para falar um pouco, né, do objetivo, o que vai acontecer nos dias 13 e 14. Os dias 13 e 14, o processo vai ser um processo de construção do modelo de negócios, ou de pegar o modelo de negócios e repensar, reposicionar, revisitar a sua proposta de valor. Então, ele vai ser baseado, né, nesses 2 dias. Os grupos vão estar são salas individuais, a gente vai estar usando o Zoom, são salas individuais onde os grupos vão estar trabalhando em conjunto essas 4 fases de construção de um modelo de negócios. Ao longo dos 2 dias, a gente também vai ter algumas falas inspiracionais sobre especificamente o processo, né, a fase do processo em que tiver no modelo de negócios, vai ter sobre o que é importante desde a perspectiva de impacto socioambiental, vai ter sobre como eu financio, né, qual é a relação entre fase do ciclo de, né, o ciclo de vida do meu negócio com a demanda que eu vou ter por capital e aonde, né, eu posso potencialmente acessar esse capital, e também os fluxos financeiros de uma startup. Então, a gente está programando esses 2 dias dessa forma. O objetivo é construir um modelo de negócios e, no final, tem que apresentar a estrutura do modelo de negócio. A gente vai estar com um template para isso, fazer um pitch de 3 minutos no vídeo e fazer uma apresentação também de 3 minutos em vídeo da equipe. Ok, até aqui? Sim? Tudo certo. Agora, não sei se vocês estão visualizando o detalhamento do que é o desafio da moda circular. Sim? Mudou a tela? Sim. Desafio do Então, Climaton 2020, economia circular. circular. Então, assim, o que a gente gostaria, né, com até ver essa ponte que a gente, como já disse, somos muito gratas de poder contar com essa ponte com a EMB Morumbi, a Escola de Moda, é de realmente, a gente sabe que principalmente no segmento da moda, o que há em sua grande maioria são empreendedores, né? Assim, não é que as pessoas fazem isso, né? Estudam esse tema porque querem empreender nesse tema. Então, por isso que já há um match natural entre participar do Climaton e trazer aproveitar para pensar no modelo de negócio, colocar no modelo de negócios uma ideia. Para nós faz total sentido, e por isso que é interessante estar falando com vocês, porque a gente acredita que, né, professores, alunos, pesquisadores do tema podem ter sim interesse e deveriam estar participando desse Climaton. Porque o que a gente vê conversando com empreendedores da moda sustentável, da moda circular, é que esse é um tema que está crescendo em importância.
e que a gente está justamente nesse momento de que quem sai na frente vai estar acabando, vai ter essa vantagem competitiva, de estar saindo à frente e ter essa diferenciação. Explicando um pouco sobre qual é o desafio, então, o que os grupos, né, têm que pensar em tipos de solução ou de negócios para aquilo. Então, soluções para uma moda circular, né, desde várias perspectivas. Então, a gente fala desde a perspectiva da ressignificação de produtos e subprodutos, da redução de resíduos, da busca de materiais e fibras alternativas, e a associação, né, que também a gente conversando, né, com empreendedores nessa área, quais são as associações possíveis com os ativos naturais e culturais dos biomas brasileiros? Então, um exemplo, né, se fala muito sobre Amazônia, o fogo, conservação. Tem um potencial de olhar os ativos naturais da Amazônia e falar, olha, a gente está construindo aqui uma série de produtos, não vou nem chamar de coleção, que fazem uso, né, desses tipos de fibras naturais da Amazônia. E com isso a gente contribui para diminuir o desmatamento. E também culturais, porque a gente está aproveitando e seguindo uma linha da cultura de um grupo indígena da região definir especificamente qual é aquela etnia. Então, assim, além da perspectiva de redução, de reuso, de ressignificado, de novas fibras, a gente também incluiu no desafio como fazer melhor essas associações com os ativos naturais e culturais dos biomas brasileiros. E o porquê desse desafio, a gente até coloca aqui, também co-construído com o Felipe. E então aqui, possíveis soluções, foi o que eu já comentei. E esse material está disponível nessa mesma página. Deixa eu ver se eu consigo voltar para ela agora. Acho que não. Voltou ou não? Clicou, mas não voltou. Tá, mas enfim, eu acho que o objetivo era de mostrar qual é a página. Eu vou voltar, peraí, deixa eu voltar porque eu queria. Não tá, né? Deixa eu voltar aqui, só para finalizar, onde é que encontra isso. Agora voltou, né? Sim? Voltou, agora sim. Então, na página, eu vou colocar no chat qual é a página onde isso tudo está disponível, mas além de explicar quais são os desafios, o link para inscrição, a gente também acabou criando aqui algo muito interessante, que é a trilha do conhecimento. Então, assim, para quem quiser, quem for participar, poder também tá se preparando antes. Então, assim, o processo dos dias 13 e 14 vai ser uma modelagem de negócios com Canvas. Então, aqui já tem um curso sobre como estrutura um Canvas, como estruturar um negócio sustentável. Ele está em inglês, esse é um curso muito interessante que o Climate Kick disponibiliza. E qualquer negócio sustentável, né? Então, eles têm um processo para pensar negócios sustentáveis. A gente também incluiu um curso que tem a ver com lixo eletrônico. Os webinars de esquenta, a gente também colocou aqui como referência os webinars que a gente fez. E de pitch, né? Porque no final, além de ligar o modelo de negócios dentro do template que a gente vai disponibilizar, também tem que subir esse vídeo sobre pitch. E aí tem 2 links aqui sobre como fazer o pitch perfeito. Eu acho que serve tanto para uma ideia, tanto para o projeto, como para qualquer coisa na vida, né? A gente sempre, às vezes, tem 3 minutos para convencer alguém sobre alguma coisa, e aí tem algumas boas dicas. Bom, então, com isso, eu vou colocar aqui qual é o link de compartilhar dela, né? Legal. E aí, então, seguir, né, para as discussões de hoje, que né, se puder começar o Felipe, né, trazendo esses aspectos sobre o que é moda circular. O Felipe
Eu acho que a maior parte aqui do grupo já conhece ele, né? Mas, Felipe, se você puder fazer uma breve apresentação tua também, porque a gente tem participantes de fora. E a mesma coisa a Beatriz. A gente também tem como speaker convidada a Beatriz Matiuso, que é oceanógrafa e que vem trabalhando via uma empresa que se chama Maru Produtos Ecológicos de reuso das redes de pesca. Então, Beatriz, também antes da tua apresentação, se você puder se apresentar brevemente. E aí, então, a gente tem 15... E a Ana, não sei se a Ana Bittner também gostaria de falar, fazer alguns insights, trazer alguma reflexões sobre o tema. Ana? Estou aqui. Não, eu vou deixar o Fê falar. Então, tá pode bom. tocar. Eu tô aqui só de espectadora. Estou só assistindo. Obrigada, então. E a Tatiana também trazer alguns insights, porque a Tatiana que hoje já está fazendo a moderação desse webinar, mas a Tatiana mora a bordo já há vários anos. Ela está, coitada da Tatiana, ela está em Bonaire hoje, morando em Bonaire, no catamarã dela, mas tem um lado não tão bom também, que a conexão de internet lá onde ela está não é tão boa. Então, Tatiana, se você quiser vir fazendo comentários também através do chat, já que a sua conexão hoje está instável. Mas com isso, então, eu gostaria de passar a palavra para o Felipe, para ele compartilhar conosco aí os insights sobre moda circular. Bom, então vou começar minha fala agradecendo primeiro o contato, aí a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Então, os alunos que estão comigo já sabem muito, né? Mas por conta dos outros espectadores, então me apresentando de maneira rápida. Vou acho que até ligar aqui, fica acho que melhor para a gente conversar. Eu sou Felipe, então, professor aqui na Universidade de Morumbi. Eu faço a minha pesquisa de doutorado no momento dentro da questão da moda circular, né, da circularidade, dentro do que eu defino como indústria da moda, e não só então a indústria têxtil de confecção, mas a indústria a montante e a jusante que participa desse conjunto todo, né? Então o que vem antes como insumo e o que vem depois desse processo de produção da nossa indústria. E aí é interessante essa fala nesse momento, inclusive, né, no dia de hoje, com a turma que eu estou em aula hoje, que ela complementa muito o que a gente estava conversando, né? Então, minha formação é na área do design, pós-mestrado e agora doutorado dentro dessa área do design. E hoje a pesquisa gira em torno disso, né? Como que eu posso pensar a matéria-prima ou os resíduos que estão sendo liberados aí pela indústria, seja resíduo sólido ou não, e voltar esse resíduo em alguma etapa da própria cadeia, não utilizando apenas os trabalhos artesanais e manuais como forma de reciclagem e upcycling e essas alternativas que eu entendo dentro da pesquisa como paliativas ali, né? Ela não resolve o problema como um todo. Então, a ideia hoje da pesquisa é a gente analisar todo o contexto do território brasileiro, todas as leis e projetos de leis e as proposições que existem para que a gente possa olhar para a nossa indústria e estabelecer ações, ou pelo menos propor ações efetivas nesse sentido. E eu falo disso, né, pensando do território brasileiro e olhando para essas leis, porque a gente não pode esquecer que a gente tem esse olhar para a sustentabilidade, a gente tem esse olhar pensando, né, nos desafios aí, seja na área ambiental, no social, mas a gente está inserido dentro de um sistema capitalista que coloca as dimensões da economia acima das outras, né? Isso faz parte do próprio sistema, da própria questão histórica, né, da construção desse sistema. Então, a gente vai
pensar as questões ambientais e sociais, mas sem esquecer de que a gente está inserido aí nesse sistema. Por isso, então, olhar para as leis e ver o que é possível ser feito e que ainda não está sendo feito pela nossa indústria. Então, com um olhar de designer e entendendo essa parte do texto, é interessante a gente observar dentro da indústria cada material, né, ou cada insumo que a gente utiliza, como que ele surge e por qual processo ele passa para chegar naquele momento onde eu vou usar esse material, né? Seja para a produção propriamente dita da fibra, ou seja para a fabricação do meu fio, do meu tecido, que eu vou fazer a peça de vestuário, ou como que o meu usuário, né, o meu consumidor, o nome que vocês quiserem dar, usuário, consumidor, o cliente, a pessoa que vai comprar aquela peça vai utilizar isso e a maneira que ela vai manter aquela peça, né, utilizar aquela peça. Então, de nada adianta eu comprar uma peça que não usa trabalho análogo à escravidão, que é feita com uma matéria-prima que seja orgânica, certificada, se eu utilizo a minha máquina convencional de lavar roupa em casa, na quantidade de água e com produto químico ali, né, no todo, dentro do pensamento dessa circularidade, né, um pensamento sistêmico, não funciona, não seria viável isso. Então, é observar o todo mesmo, né? Então, falando, né, o que eu converso com os alunos em aula hoje em dia, as reflexões, as inquietações que eu trago para eles nesse sentido, é pensar o trabalho deles independente, né? Hoje a gente tem aqui curso de negócios da moda e design de moda, independente da área de atuação dentro do campo moda, eles olharem isso de forma a pensar alternativas dentro desse grupo que eles estão inseridos, que eles estão trabalhando, que sejam viáveis para continuar produzindo e estabelecendo ali essa integração, né, entre a grosso modo, entre ainda o insumo, esse produto que é a matéria-prima, até chegar no momento da confecção, seja depois para importação, exportação. Então, tudo isso sendo olhado, né? Então, a gente observa hoje, tem essa visibilidade do impacto que a indústria tem, mais através do próprio produto, né? Observando o impacto, por exemplo, ambiental das fibras. Então, a gente tem dados muitas vezes da produção mundial, né? Agora por conta da pandemia, sempre esses momentos de crise gera mudança, né? Ao longo da história aí, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a crise do petróleo, agora a pandemia, e todos esses momentos geram algum tipo de mudança. Então, mas até o momento da pandemia, a gente tinha o dado de quase 50% de todas as fibras mundiais serem poliéster, exatamente 48% dessas fibras, quase 1%, 0,6% poliamida, 28% algodão e o restante outras fibras, né, sendo naturais, celulósicas ou fibras sintéticas. Então, usando um recurso que é finito, né, que é a matéria-prima ali que vem do petróleo, a náfia, e que não é renovável, e isso cada vez indo para um estágio onde onde a gente já percebe alguns especialistas falando que estamos já no topo, onde a extração de petróleo está no nível máximo, e a partir de agora é só um declínio até acabar, e aí a gente não vai ter mais esse insumo, né? Então, como que a gente pode olhar, por exemplo, para esse contexto das fibras ou dessas matérias-primas e continuar trabalhando dentro do sistema que a gente está inserido, mas pensando em questões menos agressivas ou que tenham um menor impacto nesse sentido. Então, a gente tem que olhar alguns parâmetros para isso, né? Desde o consumo de energia e emissão de gás, que colabora por efeito estufa, a água, que é uma grande matéria-prima, né? Um insumo que a gente utiliza na indústria como um todo. Então, estava até falando para o pessoal agora, para produzir uma camiseta de algodão,
a gente usa 2.700 litros de água, né, dentro do processo inteiro. Imagina se a gente for analisar a indústria dentro da parte de denim, só no Brasil, mundial, os números vão cada vez mais aumentando e assustando quando a gente pensa nesse comportamento linear que a gente está inserido, né, onde a gente vai extrair ali a matéria-prima e utilizá-la até um fim da vida, como é o que acontece, seja num descarte consciente ou não, né? E a ideia é que a gente faça isso um ciclo, né? Então, que não haja o descarte, que a gente reuse essa matéria-prima ali do final da vida útil, né? Mas é difícil pensar isso ainda hoje, por exemplo, dentro da escala de produção que a gente tem. Vou usar o exemplo das fibras, né? Por conta do tempo, não dá para eu passar por todas as etapas, mas se a gente for pensar nas fibras, não tem nenhum maquinário hoje, nenhuma tecnologia que separe fibras de um fio mescla, por exemplo. Se a gente tem uma camiseta de algodão que tenha algodão ou algodão com elastano, não tem nada que seja automático, que retire o elastano do algodão e que a gente possa dar destinos diferentes para as fibras. Isso é tudo muito manual, então ainda é muito artesanal e demorado esse processo, né? E tem construções de tecidos e construções de fios diferentes que nem é possível hoje, com os métodos que são mais rudimentares que a gente tem, de extrair isso. Então, para extrair o corante dessa fibra e extrair todos os componentes químicos para que ela possa virar insumo de novo na cadeia, hoje ainda é bem deficiente dentro desse contexto. Então, a ideia do aluno, né, ou do profissional de moda, entender como que é feito esse processo todo, entender o que é o tecido, entender como a gente pode alinhar todos esses aspectos com a funcionalidade, que é o olhar, é um primeiro momento quando você vai criar uma peça, né, a funcionalidade atrelada talvez com a questão da estética, entre muitas aspas, coloco o termo estética dentro dessa fala, mas entender isso, né? Como que a gente pode trabalhar com algo que tenha esse aspecto funcional e estético, mas que tenha um menor impacto. Então a gente pode falar do poliéster, né, por exemplo, que ele vem ali da indústria petroquímica, né, que é a mesma matéria-prima que vai gerar a gasolina. A gente usa para esse refino vários componentes químicos que precisam ser extraídos dos recursos naturais ou modificados a partir dos recursos naturais. Então, a gente só está gerando mais impacto, né, para a indústria. Então, pensar, o poliéster, ele pode ser usado? Pode, mas ele é um recurso que tem base em recursos que são finitos, naturais, e ele é não renovável, né? Eu não consigo ficar reciclando ele para sempre ali, né? Ele não se decompõe na natureza, ele tem um uso intenso de química e de energia no próprio processo de fabricação do poliéster. Então, conhecer isso é muito importante. Pensar na questão do algodão. Né, muita gente pensa assim, vou resolver o problema, vou colocar tudo algodão orgânico dentro da minha coleção ou dentro da minha marca, ou a gente vê muitas marcas fazendo isso, usando, né, muito essa questão do marketing, assim, dessa comunicação para a sustentabilidade, para vender mais, né, então acaba fazendo de forma não muito ética, não muito moral dentro do contexto todo, mas ainda, seja orgânico ou não, né, essas nomenclaturas me incomodam um pouco, mas a fabricação dessa fibra natural é a fibra mais produzida no mundo, né, o Brasil está entre os maiores produtores, né, em quarto, quinto lugar, ali seguindo da China, Índia, Paquistão, a gente bem próximo dos Estados Unidos, aí concorrendo esse lugar de quarto, quinto produtor. Nesse momento da pandemia, a gente começa a perceber reportagens
e notícias onde a gente está importando algodão de outros países, porque o processo todo aí da fibra não atendeu a demanda, né? Então hoje a gente não tem fio para produzir malha, por exemplo, para atender as confecções e entrega dos pedidos que estavam programados, né, para o ano aí de 2020. A produção de algodão está cada vez dentro de uma escala que vai começar a ser substituída por algo que não é tão viável, que é o poliéster. Então, nesses momentos de crise, a gente já viu esse algodão sendo substituído, né, com o avanço aí das fibras sintéticas. Nesse momento, percebo, e aí falo, né, sem muita pesquisa, mas pelo que eu li de notícias, assim, dos últimos dias, que ele está sendo substituído de novo pela fibra de poliéster, mas que a gente sabe que é uma matéria-prima finita, né? Eu vou, acho que respondendo aqui pelo chat também, para não ficar só eu monólogo. Na escala de 0 a 10, qual é o compromisso das indústrias atual na utilização plena do conceito de moda circular? Olha, eu colocaria, para não falar 0, para não ser assim tão pragmático, talvez eu colocaria 3, assim, para pontuar que existe como é que eu posso dizer? Existe o conhecimento do que é moda circular, existe o conhecimento do que precisa ser olhado, mas por conta da complexidade do contexto, isso não é viabilizado, né? E muitas empresas usam mesmo esses nomes, né? Eu estava até falando para a turma agora, a ideia assim, o ecomoda, o slow fashion, né? Que acho que eu posso resumir com slow fashion. Tem várias nomenclaturas, né? O desenvolvimento sustentável, o slow como se fosse a solução do fast. Isso é muito colocado com essa ideia do marketing, assim, né, do que é divulgado. Não estou querendo culpar o marketing, mas colocando a questão da divulgação acima das atitudes do que a empresa faz, né? Então a gente vê uma das cadeias aí de fast fashion que mais agride, né, que é uma das maiores, aquela bem conhecida que a gente vê notícia o tempo inteiro, e ela coloca na frente das lojas e fazem as comunicações internas e externas em tons beges, com roupas todas brancas, com a linha Join Life, aí vocês já acho que identificam qual é a cadeia, mas a peça é produzida no Camboja, feita de poliéster, e a gente sabe como funciona isso, né? A gente tem notícias e tem ali reportagens, tem fotos, tem vídeos, imagens e tudo isso sendo mostrado. Então, assim, a produção não é slow. Para um faturamento de uma empresa de mais de 80 bilhões de dólares, não é slow, né? Não adianta colocar isso dessa forma. Qual o grande desafio para aumentar essa escala? É realmente se comprometer a pensar todas essas questões e enfrentar o próprio sistema da forma que é colocado. Por que a gente precisa produzir tanto? Por que a gente precisa consumir tanto? Por que, mesmo trabalhando a questão do slow, as marcas incentivam que as pessoas continuem consumindo? São poucas e raríssimas marcas, assim, acho que contada nos dedos, que você pode observar onde a marca realmente fale, não compre, não compre. Não tem coleção nova a cada 2 temporadas, não tem coleção nova a cada semana dentro das lojas, né? A maioria dos fast coloca dessa forma. Eu já trabalhei em uma empresa onde não era a ideia do fast, mas era uma marca cara, né? Não posso, talvez não de luxo, mas assim uma marca cara brasileira que pertence a um grupo grande aqui em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de fazer premium, obrigado Ana, uma marca premium que a gente produzia, né? Uso esse exemplo com os alunos direto em sala de aula, porque quando eu tive esse impacto e esse conhecimento sem olhar o todo, na hora, me chocou muito. A produção de uma peça era feita na Índia, era uma camisa de algodão feita na Índia, e todo o processo
de fabricação dessa peça com a logística chegando no Brasil, pagando imposto de 60% e a logística trazendo isso para São Paulo, para a gente distribuir no Brasil inteiro, o custo disso tudo era em torno de 89 cents de dólar. Então, assim, para não ficar tão feio, eu falo para os alunos, a gente pagava $1 nisso. E essa peça é vendida a R$ 500 dentro da loja, no Shopping Iguatemi, Shopping Vila Lobos, lojas de rua e etc. Então, assim, não tem essa diferença, essa desigualdade, não tem como a gente não pensar como um desafio dentro da própria indústria. Então, assim, a empresa precisa lucrar tanto? Para ela, talvez sim. Aqui no nosso contexto, analisando a questão de impacto ambiental e social, a ideia é que não, né? Mas o próprio sistema cobra isso da gente, ou incentiva, né, que a gente haja dessa forma. Então, quem tem mais quer cada vez ter mais, quem não consegue sobreviver morre, e quem está tentando sobreviver vai buscando isso, né? E o próprio sistema, como a gente conhece ele, né? Cadeia têxtil de confecção, ou como eu gosto de falar, cadeia têxtil, confecção, moda, né? Abrangendo a indústria da moda no sentido da comunicação, a cadeia montante, a jusante, compondo tudo isso, ela é uma cadeia. Então, uma coisa depende da outra. Então, não adianta só eu, confecção, mudar o meu tecido para um algodão orgânico. Não vai resolver o problema, né? Então, o desafio é grande nesse sentido da complexidade. A gente pode falar do trabalho análogo à escravidão. Eu posso ficar chocado com as notícias na Índia e na China da maneira que é colocada os trabalhos. Eu posso fazer alguma coisa com a minha confecção no Bom Retiro que trabalha ali com os bolivianos ou qualquer pessoa nesse processo de imigração dentro desse trabalho análogo à escravidão. Porque a lei aqui no Brasil permite que eu olhe para isso e fale, é errado. Na China, a lei permite que você trabalhe 18 horas por dia. Então, eu não posso falar nada fora daquele território. Na Índia, é permitido que uma pessoa tenha um salário de $120 mensais. Então, a lei está acima de tudo. Então, por isso que eu falo, a gente precisa olhar isso, mas a gente está dentro do sistema capitalista. Então, é por esse ambiente que é o grande desafio, né? Por esse cenário é o grande desafio. É mesmo a empresa se impor para o próprio sistema, né? E muitas vezes olhar para ela e se impor contra ela mesma, como ela está construída, porque ela foi construída dentro desse sistema. Então, é muito complexo mesmo. E nós, como eu falo para os alunos, é um trabalho de formiguinha dentro do caminho, como eles vão entrar como designers, ou como compradores de tecido, ou importadores de tecido, ou trabalhando dentro da comunicação, mesmo sendo influencer que seja, fazendo lá o seu perfil do Instagram com uns 20 mil seguidores, é com esse olhar que eu vejo assim a luz no fim do túnel com um possível caminho, um possível direcionamento de algo que possa ser olhado, né? Então, resolve a ideia do slow fashion? Não. Resolve os movimentos sociais que acontecem? Eles são interessantes, mas não resolvem o todo, né? Então, valorizo, por exemplo, acho que o mais conhecido de todos, o Fashion Revolution, que traz diversos movimentos e diversos olhares que dão essa visibilidade e dão essa noção de cenário para quem não sabe o que está acontecendo, é interessante. Mas não vai resolver o todo. Mas é melhor do que a gente não fazer nada e ficar sentado em cima do problema. Então, o grande desafio é conseguir mesmo se impor ali sobre o sistema. Se a gente consegue, não sei dizer. Assim, eu prefiro ser otimista e pensar que com essas atitudes pequenas, um dia, mesmo que a gente não esteja aqui para ver esse dia, que seja anos, a gente consiga utilizar os recursos pensando em satisfazer as nossas necessidades sem agredir as gerações futuras, que é em linhas gerais, aí, né, sem entrar muito no contexto, do que a gente entende como desenvolvimento sustentável. Então, isso eu acho que
pode ser a base do nosso pensamento em qualquer escala, né, nesse sentido. De fato, é importante olhar a cadeia de moda, ponto de vista do consumidor é relevante. Para o segmento de moda praia, de qual maneira a moda circular pode ser inserida, uma vez que grande parte dos tecidos destinados aos segmentos são de fibras sintéticas. Talvez pelo próprio modo de produção ou a escala de produção disso. Então, uma fibra sintética pode ser interessante para que a gente mantenha a cor do corante e ele não desbote, né, ali com o uso da ação da luz solar, com o uso do sal, da temperatura ali durante essa utilização do produto, mas talvez a gente não tenha o mesmo nível de cor que a gente tem hoje, né? Ou pensar em não misturar a fibra poliamida com elastano, por exemplo, para que depois, quando a gente tenha o fim da vida, né, o que é chamado de fim da vida útil, que a gente consiga separar com a tecnologia que a gente tem hoje, elastano de poliamida ou poliéster, né, indo aí para as fibras que são usadas no segmento de moda praia, e sim voltar em alguma etapa da cadeia. Porque o poliéster eu consigo voltar, eu não consigo fazer isso sempre, mas em alguma medida, em alguma quantidade, eu consigo voltar ele, fazer poliéster de novo para consumir, mas tudo bem, pelo menos eu não estou jogando isso lá no oceano, não estou jogando isso no meio ambiente, porque me incomoda muito a ideia que a gente fala, né? Comprei lá, por exemplo, usei o biquíni e tal, usei, joguei fora. Fora de onde? Não tem fora do planeta, você não joga fora do planeta. O dentro e fora, dentro desse contexto, funciona no que a gente entende dentro do sistema capitalista o que é mundo desenvolvido e subdesenvolvido. Os países desenvolvidos jogam fora nos países subdesenvolvidos. Então, tem também alguma pesquisa no sentido de falar, hoje, esse subdesenvolvido e desenvolvido, ele nem é olhado muito dessa forma. Todos os países estão em desenvolvimento. Uns estão em etapas anteriores e outros entendem esse progresso maior, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, é um dos países que sempre se coloca, né, pela questão ali política até, como um país desenvolvido, quase dono do mundo, né, e hoje tem a prática de pegar todo o montante de peças de vestuário que poderiam ser usadas e que já não faz mais parte do uso por conta da tendência, não é mais aquela cor, não é mais aquele estilo, não é mais aquela forma, eles fecham um container disso e despacham na África, que é entendido como subdesenvolvido, e tem um mercado grande, por exemplo, em Uganda, até falei para os alunos hoje, em Uganda, de reseller dessas peças, né? Então, o jogar fora deles é jogar em outro lugar, onde eles não estão vendo, mas não tem o fora, né, no planeta. Então, pensando no planeta, ele não existe. Felipe, realmente acho que a gente sabe, né? A cadeia da moda ela tem vários desafios. Por isso que quando você fala, né, olhar desde a entrada até a saída e que não tem uma saída, né? Como que ela fecha de novo esse ciclo, é bastante relevante. Acho que tem várias frentes aí para serem trabalhadas e principalmente, né, dentro dessa perspectiva de um consumidor mais consciente, né? Que até está na abertura, essa é uma fala do Felipe também, né? Muito dessa nossa situação pandêmica de isolamento social, em que as pessoas começam a refletir novamente, né? Começam a refletir novamente, talvez nem novamente, mas começam a refletir, né, por que eu tenho tanta coisa no meu armário, o que eu faço com isso, e para mim, no final das contas, o que realmente importa. E como o Felipe também coloca esse shift, né, essa mudança de consumo de roupa, de moda, por consumo mais de bem-estar. Mas acho muito legal isso. Eu queria agora assim, passar também para a Bia, para ela trazer um pouco desse exemplo e como que eles estão fazendo
porque a gente sabe, né, em conexão com esse, até o Felipe comentou, do microplástico, é uma barbaridade, né, o microplástico que vem tanto das garrafas, das redes, de todo o material plástico que está disposto aí nos rios e no mar, mas também do que vem na lavagem de roupa, de todas essas roupas aí de fibra sintética. Então, assim, é um volume enorme que tá chegando. Tem um estudo do WWF que eu sempre falo, que até chama Minha Dieta Plástica, que já fala que a gente consome um cartão de crédito por semana. Por mês. Preciso até ver, porque eu achava que era por ano, quando eu fiquei chocada de ver que não era por ano. É por mês. Por mês. A gente consome um cartão de crédito por mês de plástico, que vem desses microplásticos que, no final das contas, ou está na água, os peixes e crustáceos acabaram ingerindo. E aí tem todo esse desafio do que a gente fala do que já está aí, né? Porque não tem um fim, não tem um jogar fora. Né? Assim, o que já está aí, o que pode ser feito em termos de uso, de transformação. Então, Bia, se você puder compartilhar a sua experiência. Vamos lá, gente. Estou tentando abrir meu vídeo aqui. O arquivo eu já tinha carregado. Mas eu moro em Ilha Grande, já vou me apresentar também. E assim como a Tati Bonera aqui, quando a gente mora onde a galera passa férias, a gente perde bastante serviço. Espero que vocês estejam me ouvindo. Deixa eu colocar. Bia, se quiser alguma ajuda com a plataforma, me sinaliza, tá? Mas a apresentação tá aparecendo já. Tá. Talvez fosse bom você tirar o... Não sei se você não está com o seu vídeo ativado, né? Para poder ficar melhor a tua conexão e liberar espaço para a tua apresentação. Bia, se você conseguir desligar o vídeo, ele facilita para manter na plataforma. Porque está aparecendo sua conexão baixa, mas geralmente quando a gente desliga ele melhora. Estamos ouvindo, sim. Eu acho que eu parei o vídeo. Sim, agora melhorou. Dá para te ouvir e estamos vendo a apresentação. Beleza. Vamos lá, então. Vou começar já falando um pouquinho sobre mim, né, e sobre o projeto que eu lidero aqui na Ilha Grande com rede de pesca e como a gente tenta retransformar e ressignificar essas redes. Para contar essa história de eu sou de uma área completamente. Gente, vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem. Sinto muito, tá rolando uma baita chuva aqui na Ilha Grande. Tá dando para ouvir cortado, mas por enquanto tá dando. Acho que dá para ir indo, assim. Tá. Vocês... Até. Tá ruim. Eu acho que não está funcionando, Bia. Não sei se você me ouve. A Bia caiu. Ela está reconectando. Caiu. Tá. Só esperar ela reconectar e eu chamo ela. É isso, essas pessoas que querem morar na praia, nas ilhas. Isso tem nem tudo é só mar. Sim. Espero que ela consiga reconectar. Que ela tá tentando aí, caiu de novo. Vamos ver.
Uma coisa que funciona, Angélica, qualquer coisa, você liga para ela no telefone, você vai passando o slide e ela vai falando, sabe? Sai o áudio. Acho que eu voltei, gente. Pode ser. Voltou. Perdão. Vou nem tentar abrir a câmera, que a última vez não deu certo. Tá rolando uma baita chuva de verão aqui agora na Ilha Grande, fica no sul do Rio. Então, tá Bia, se tão você ruim assim. quiser, eu compartilho a tua apresentação por aqui. E aí você não usa também essa banda para apresentação, aí só fica você na fala. O que você acha? Pode ser? Como é que eu paro? Parar aqui. Vocês estão visualizando? Agora sim. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Bom, aqui está. Eu vou mudando, tá, Bia? Você tinha começado aqui, a história da Redec estava na Bia. Pode ser? Você vai me falando, eu vou abaixando. Só contextualizar um pouquinho quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que não tem nada a ver com moda na sua formação. Eu sou oceanógrafa do interior de São Paulo e me formei dentro da oceanografia, que na verdade é muito mais do que biologia marinha, estudo a química, os processos do e entre eles, uma das coisas que hoje em dia é justamente a problemática do plástico e ameaça os nossos oceanos. Eu me formei, então, em 2018, buscar algumas experiências fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália, no começo de 2000, e voltar um pouquinho sem muito saber o que fazer. Então, eu estava basicamente sem dinheiro, porque eu tinha feito muito trabalho voluntário, buscando uma forma de me sustentar. Foi assim que eu vim na Ilha Grande. E foi a minha primeira vivência numa comunidade costeira, numa comunidade caiçara, mas num lugar onde não se chega com carros, né? A ilha funciona basicamente com barcos. Estava também, Angélica, se você quiser descer um pouquinho mais para o slide 5, estava também passando raiva, porque apesar de ter muitas boas iniciativas, como o Felipe estava comentando dentro da moda, a gente vê várias iniciativas interessantes com a questão da problemática do lixo no oceano, mas muitas vezes essas iniciativas passam um pouco longe, né? Não é Canudo que vai salvar o mundo. E Canudo não representa 4% de todo o lixo plástico encontrado no mundo. Isso é um dado completamente, que eu demorei muito tempo para descobrir, na verdade, mas vem de uma limpeza de praia em Miami, daí sim tinha muito Canudo, mas está bem longe de representar o cenário mundial, né? E foi assim que eu e o Lucas, que era outro oceanógrafo que estava trabalhando comigo aqui na Ilha Grande, a gente resolveu começar uma iniciativa chamada Marulho. Marulho quer dizer barulho do mar. Como a gente já tinha o nosso emprego fixo aqui, era um complemento de renda, uma coisa que ajudasse a gente a contribuir principalmente com a comunidade e a disseminar as informações, assim como o Felipe também faz, sobre o oceano e sobre o problema do plástico no oceano, né? Pode passar, Angélica, por favor? Então, a gente começou a atuar principalmente em feiras aqui na região, fazer palestras de divulgação e um pouquinho online. Mas a grande diferença no nosso trabalho foi realmente a vivência caiçara. No próximo slide, vocês vão ver um monte de rede de pesca. Essas são redes de pesca no cais de Angra dos Reis. O que acontece? Os barcos chegam de pescar e eles começam a fazer reparos nessas redes que estão furadas ou não estão mais em condições de ser usadas, e elas ficam jogadas ali, se amontoando
né? E era um cenário que a gente só presenciar diariamente, quase. E essas redes, elas têm um problema muito grande se elas vão parar no mar, é o que a gente chama de pesca fantasma. No próximo slide, tem a foto de um pequeno pedaço de rede que eu encontrei aqui na praia, e só nesse pequeno pedaço já tinha um tubarão, uma raia, mas pelo menos 3 espécies de peixe. O que acontece no fim é que, uma vez que a rede está no mar, mesmo que ela não esteja ligada a nenhum barco, ela vai continuar fazendo o que ela foi feita para fazer. Ela vai continuar pescando, e os estudos mostram que no Brasil são até 69 mil animais por dia mortos por essa invisível, essa pesca fantasma. Não tem nenhum aproveitamento, nem para os pescadores, de uma rede que vai ficar ali matando animais e poluindo o mar, se degradando, liberando microplástico e tudo mais. Isso é um problema até para a economia, né, para a própria pesca, além de lazer e todo o sistema relacionado ao oceano. É muitas vezes ligado à pesca ilegal também, porque é importante salientar que muitos pescadores eles não jogam rede no mar de propósito, né? Pode ser que a rede se enrosque, seja um perigo para eles, e por isso que as redes vão parar no mar, eles têm que cortar ou eles perdem a rede, mas na pesca ilegal isso é muitas vezes feito de propósito, sim. Só para salientar mais esse problema, e a gente também não sair culpando as comunidades pesqueiras. Enfim, esse slide é só para contextualizar onde está a Ilha Grande, né? Que acaba sendo um polo turístico entre o Rio e São Paulo. Mais especificamente, eu trabalho na comunidade do Matariz, onde moram aproximadamente 300 pessoas. É a maior comunidade da ilha, é a quarta maior comunidade da ilha. Se alguém já veio para a Ilha Grande, provavelmente ficou no Abraão, que é o centro turístico. Aqui é bem diferente porque a gente não é um polo turístico, né? Essas fotos aí são de uma antiga fábrica de sardinha, que é onde a gente desenvolve nossas atividades hoje em dia, está abandonada. Mas o que acontece? A gente vai pegar as redes lá do cais de Angra dos Reis, essas redes que iriam para descarte, trazer para essa comunidade, usando a infraestrutura abandonada da antiga fábrica de sardinha, onde nós vamos costurá-las. Quem costura, vocês podem ver no próximo slide, começou com um senhor de 85 anos. Esse é o seu filhinho, e ele costura as redes segundo o saber tradicional dele de pescador. Ele primeiro topou fazer esse trabalho com a gente. Veio porque nós, como Marulho, estávamos procurando uma alternativa para as redes de pesca, justamente por todas as questões que o Felipe falou, já conhecendo um pouco mais da cadeia. Não queríamos usar nenhum tecido sintético que a gente não soubesse a procedência. Também tem todos os problemas do algodão, mas queríamos fazer saquinhos de hortifruti. Era a nossa primeira ideia. Para colocar frutas, legumes e verduras e evitar o plástico de uso único. Aí é só para vocês verem minha carinha, eu e o Lucas com a dona Edmeia e o seu filhinho, esse casal de senhores que começou com a gente. Hoje, a cara da Redeco, que é o nosso principal produto, é costura toda à mão mesmo, com uma agulha de pesca, que a gente chama. O cordão também é PET reciclado, e a gente busca, então, juntar o lado econômico, que é um produto que a gente vende no final, mas principalmente com o lado de uso brasileiro, inclusive o social, já que tem todo um saber cultural incluído nessa produção, né? E fomos de um artesão que trabalhava com a gente para 8. São 8 pessoas aqui da comunidade, 8 famílias, mais algumas pessoas por fora ainda que estão ajudando a desenvolver não só esse produto, mas outras coisas com rede de pesca, que a gente saiba a procedência, consegue fazer logística reversa também, e
pensando muito mais nessa experiência, nessa ideia e tentar, quem sabe, fornecer uma pequena solução para um problema que é tão grande. Inclusive, coloquei aqui algumas outras alternativas que usam rede de pesca. Tem marcas de biquínis e afins de moda praia utilizando rede de pesca, tem empresas que fazem em grande escala na Europa captação de redes. Acho importante falar que normalmente essas redes são de descarte, é muito difícil, além de ser bem perigoso, você de retirar as redes direto do oceano. A gente, na maioria das vezes, não sabe onde essas redes estão, né? Então, evitando greenwashing, aí não dá para falar que a gente trabalha com rede fantasma. Não, trabalha com descarte de rede. Agora, nós temos o princípio de querer realmente trabalhar com a comunidade, gerar rentabilidade, valorizar uma cultura. Então, dentro da moda, eu vejo como uma outra alternativa completamente diferente, coisa em maior escala. Acho importante existirem iniciativas de outro tipo, mas não entendo que está dentro do meu escopo, eu sinto confortável com trabalhar. Porém, fica aí uma dica, talvez mais um desafio para vocês, que essas alternativas até estão viabilizadas em outros lugares do mundo, mas não estão no Brasil, pelo menos não que eu saiba. E a gente sempre busca divulgar muito toda a cultura oceânica, que a gente chama, como a gente está conectado ao mar, como as queimadas da Amazônia estão ligadas ao mar, no nosso Instagram, Marulho e no nosso podcast, que é um podcast colaborativo, inclusive, com alguns dos projetos que estão realizando o Climaton, como a Bloom, é o Submerso, e buscando ser um negócio de impacto e uma forma de viabilizar tudo isso. Muito obrigada. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e agora, qualquer dúvida, estamos aí. Inclusive, gostaria de saber do Felipe como ele vê essa alternativa bem mais local, assim. Bia, eu penso que isso é um começo e uma atitude que é super válida e relevante. Então, já que, aí falando, né, mais uma questão pessoal, já que muitas vezes eu me observo dentro da própria pesquisa do doutorado, preso em algo que eu não consigo resolver, né? Quando eu vou olhar o projeto de lei, que pode ser só a Política Nacional de Resíduo Sólido, onde eu vejo que não tem nada identificado dentro da indústria têxtil de confecção, algo que é próximo, assim, forçando muito a barra dentro da área, a gente está associado ali com a parte de engenharia civil, por conta de uso de geotêxtil na própria indústria, né? Então, ali tem uma única menção, assim, por conta do geotêxtil. Então, não tem nenhum olhar para a nossa indústria específica dentro dessas políticas, né? Você tem que ir de forma indireta ali, né? Analisando essas leis. Então, eu não tenho muito o que fazer eu sozinho, né? Eu precisaria da ajuda do Estado para isso, ou nós todos, né? Precisaríamos dessa ajuda. Como a gente entende que nesse sistema que a gente está inserido não funciona dessa forma, é válida essas atitudes. Por isso que olho para o Fashion Revolution e é válido quando eles fazem desde, pode ser uma manifestação, uma palestra, um flash mob, qualquer atitude que dê visibilidade para o problema, eu acho interessante. E se você puder já, aí, né, como observo na sua fala, se puder já contribuir de alguma forma para a sua comunidade, né, ali de forma local, se cada um fizer no local, em alguma medida, em algum tempo, aí a gente vai atingir o global.
Então, fazendo o caminho que talvez estejamos todos fazendo isso nesse momento, né, da pandemia, do isolamento, onde a gente se vê por um momento de crise ou um momento difícil preso em casa por já acho que 9 meses, né, 8, 9 meses. E antigamente você saía do seu bairro para trabalhar aqui. Eu falo mais da cidade de São Paulo, né? Ilha Grande não, acho que não funciona tanto assim, mas dou o exemplo para os alunos mesmo, né? Você mora num bairro, você atravessa a cidade para ter aula, aí a aula acaba meio-dia e você sai correndo para ir para o estágio num outro lugar, depois para voltar para casa. Toda essa logística, ela acaba que agora acontece dentro de casa, né? De sala a quarto, ou às vezes no mesmo ambiente. Então, a ideia do local e de observar o local onde você, por exemplo, vai priorizar sair para ir no supermercado ou na vendinha que tem na frente do seu prédio, que é familiar, que pode ter um preço acima do que você está acostumado a pagar num grande supermercado, mas você vai começar a priorizar isso por conta desse momento de crise, onde você está colocando sua saúde em primeiro lugar. Então, não mais focar nesse deslocamento todo, e aí essa analogia trazendo para a própria indústria, por exemplo, onde eu posso desenhar a minha calça jeans na Itália, e aí eu vou mandar produzir na China, e o algodão que vai produzir essa calça veio da Índia, lá produzindo o meu tecido de denim, depois eu vou mandar para Guatemala para fazer a parte da confecção, depois eu vou mandar para os Estados Unidos para toda a parte de etiquetagem da peça, né, e colocar ali a marca, o tal do valor agregado da marca, e depois vender isso para o mundo inteiro. Essa logística, se a gente não tivesse uma cultura ou uma monocultura dentro, né, desse sistema, se a gente produzisse, por exemplo, na cidade de São Paulo ou aí na Ilha Grande, o algodão, que eu pudesse fazer o meu fio, que eu pudesse fazer o meu tecido, que eu pudesse produzir a minha única peça que eu preciso para me vestir, né, para me proteger, seria menos problemático do que ela atravessar o mundo e viajar mais do que a gente já conseguiu viajar aqui. Acho que isso minimizaria, de certa forma. Então, pensando nisso, né, se você começar a fazer no local, de certa forma, esse local ele vai crescendo até um dia virar o global, fazendo o caminho inverso aí. É legal que você falou isso, Felipe, porque a gente também cresceu muito, na verdade, nós, como Marulho, eu e o Lucas, resolvemos mergulhar na pandemia, porque foi o momento em que fechou o turismo na Ilha Grande e as pessoas precisavam de renda. E a gente falou, cara, a gente tem um jeito de dar renda para poucas pessoas? Mas é alguma coisa, né? Sim. Inclusive, buscamos sempre trazer a história dos redeiros no nosso Instagram, porque quem sabe fazer, quem sabe costurar a rede, quem tem o saber são eles, não é a gente. Né? Então... Sim, eu vejo mesmo assim, né, de maneira otimista, como forma de... Pensando, né, nesses momentos de crise, pensando como uma oportunidade da gente olhar de maneira mais sensível para nós, né? A gente está falando, a gente está inserido também nesse ambiente. Não tem como a gente, não quero capitalismo e saio dele, assim. Não funciona assim, né? Assim como não tem o fora quando você vai jogar alguma coisa do planeta. Então essas atitudes são super válidas, né? Então por isso que a gente incentiva, inclusive aqui nos cursos, a questão do empreendedorismo e pensar essas atitudes com que eu brinco com eles, né? Pensar fora da caixa, e a caixa é o próprio capitalismo, né? A ideia é a gente pensar, pelo menos, numa possibilidade de um olhar sensível para um desses problemas aí. E aí, aos poucos, a gente vai construindo um pouco esse desenvolvimento sustentável, em alguma medida, né? Eu acho que por isso justamente que acho que vem bem a calhar, né, essa chamada, né, desse desafio da moda circular dentro do Climaton,
Por isso, né? Acho que toda essa situação de isolamento social, de mais awareness do que acontece, né, ao longo da cadeia, vamos dizer, da cadeia da moda, né? Está cada vez tomando ao momento agora que a gente considera que é oportuno. E há diversas oportunidades, né? Então tem oportunidade desde os materiais, desde a forma de lavagem, desde as relações de trabalho ao longo da cadeia, desde o uso de ressignificação, de reuso. Então, por isso que a gente fica feliz, né, de certa forma, meio que a gente acredita que está acertando na mosca, de trazer esse desafio para empreendedores desse setor ou que estão relacionados a ele possam participar, colocar, né, durante esses 2 dias essa ideia no modelo de negócios e ter visibilidade ao apresentar isso, né, ao apresentar isso para os membros do júri, e a partir do momento também que começa a se criar essa massa crítica de que sim, há negócios, há empreendedores relacionados à moda circular. Então, por isso que a gente convida para quem tem interesse de participar nesses 2 dias, que vão ser já na quinta e sexta da próxima semana, 13 e 14, e as inscrições até o dia 12 de novembro, às 12 horas, horário Brasília. O link a Tatiana compartilhou no chat. Acho que a gente teria tempo para mais uma ou 2 perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta que gostaria de fazer, comentar. Além do que, também, só mais um ponto, né? Quando a gente olha as embalagens, quando a gente olha essas embalagens feitas de rede, é como se integra a outras cadeias, né? Porque muito também do desafio está na embalagem. Acho que menos na moda, né? Acho que, não sei, não tenho levantamento de quanto se usa plástico nas embalagens, deve usar muito, né? Mas como que trabalha também a embalagem, né? Então, como isso se integra dentro da cadeia e da proposta de valor do produto. Sim, a gente tem até servido as redinhas, as Redecos têm servido de embalagem para algumas coisas que, a camiseta não precisa, cada camiseta um saquinho plástico, biquíni, mesma coisa. Algumas marcas já estão com essa visão e toparam agregar esse valor também, passar essa mensagem. E teve, que eu acho que também foi um sinal, não sei qual é o volume disso, mas tem outras iniciativas também olhando, mas até o Next Generation, né, o Next Gen aí da Chanel, acabou fazendo um levantamento, né, o fundraising para um fundo de investimento em moda circular. E tem olhado especificamente essas questões de fibras. Então, assim, eu acho muito interessante quando a gente vê que tem marcas, né, que começam a criar fundos de investimento para financiar esses negócios que estão entrando nessa linha. Então, além de uma oportunidade de mercado, de posicionamento de mercado, também, a partir do momento que esse negócio está estruturado e está claro qual é a proposta de valor dentro dessa perspectiva da circularidade, é possível, sim, que esteja aí investidores interessados em prover o capital para o desenvolvimento e crescimento desse negócio. Isso aí, bora para o Climaton. Isso, para o Climaton. Na verdade, assim, dos fundos de investimento é para nós um sinal, mas no Climaton essa possibilidade de estar participando desses 2 dias para construir um modelo de negócios, né? Que no final é aquilo, a nossa ideia é de poder trazer, começar a trazer volume, né? Começar a fazer um pouco de barulho sobre essa possibilidade. Tem uma pergunta aqui do Luiz Felipe. Sou aluno do INSPER e vejo muito desenvolvimento de como as pessoas valoram essa mensagem de sustentabilidade no consumo. Como vê esse desenvolvimento? Não acham que talvez a própria mudança da demanda seja suficiente para alinhar os incentivos e tornar as empresas sustentáveis? Olha, Luiz, eu não vejo assim, infelizmente. Acho que as iniciativas
nesse sentido crescem, a consciência do consumidor cresce, mas não vai ser suficiente para uma mudança numa escala global, assim. Tem que entrar aí legislação, políticas públicas. Não entendo que o poder do consumidor sozinho é suficiente. Até porque, a gente sendo bem sincera, essa consciência está muito centralizada em classes já de classe média, classe alta, né? Vejo aqui na comunidade o quanto que para a gente chegar nos pescadores, para eles entenderem o que a gente queria, eles mesmo falavam, não, mas o que você vai fazer com isso, né? Vejo também pessoas que já chegaram, mas você acha que tá certo os pescadores pesca de poliamida? Porque antes eles usavam de algodão, eles usaram de planta, cânhamo. E como é que eu, chegando de fora, vou querer cobrar de um pescador que está tendo artesanal, que tem que competir com uma pesca industrial em larguíssima escala, ele substituísse aquela rede por uma técnica que ele usava lá atrás de fibras naturais, né? É muito complicado. Então, infelizmente, não tenho uma visão muito otimista nesse sentido de que a força do consumidor vai ser suficiente, ainda mais vendo a realidade das pessoas aqui, enquanto essas alternativas sustentáveis, no geral, forem tão mais caras. Luiz, só para complementar o que a Bia coloca, e eu corroboro com a ideia dela, também não concordo com essa mensagem aí de sustentabilidade dentro do consumo, que, né, aparece bastante na indústria da moda e de maneira geral, então critico também isso, justamente porque eu não entendo um consumo consciente como algo que vai ajudar, porque não é porque ele é consciente que ele deixou de ser consumo. Se eu estou incentivando o consumo, eu estou incentivando o sistema. Então, eu continuo dentro do sistema. Não é uma mudança. Eu só estou mudando a forma de olhar o problema, né? Colocando a venda da sustentabilidade na frente dos olhos do consumidor e para que ele continue consumindo aquilo, né? Mas isso não está indo contra o sistema. Só está indo um outro caminho para chegar nele. Então, também não acredito. O consumo consciente é só mesmo isso. Consciência do que o cliente está consumindo, mas ele continua consumindo. Então, como forma efetiva ali, que o consumidor poderia ter uma atitude que seria relevante, é não consumir, então. Né? É não consumo, não vou comprar. Não é comprar o que é slow fashion, é a não compra. Mas, como é que a gente vai controlar 7 bilhões de pessoas e todas irem, né, para esse lado de não vou comprar? Aí entra questões profundas e não compete a uma pessoa, né, ali avaliar. Então, também não vejo, é muito uma questão de marketing, comunicação, assim, né, que é colocada dentro dessa mensagem aí. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, também queria abrir para comentários finais do Felipe, da Bia, da Ana, da Tatiana por escrito. Se vocês tiverem algum comentário sabe por que seria, né, interessante alguém estar aproveitando esse processo de construção do modelo de negócios para estar participando do Climaton? Eu vou então fazer essa. Acho que pode Quer falar, fechar. Bia? Pode falar. Se você quiser... Não, é a Ana. Acho que se vocês quiserem acrescentar alguma coisa e fechar, sim. Ah, tá bom. Não, eu só queria assim, né? Porque aí a questão que pode ser levantada dentro do contexto, e ontem surgiu em aula, numa outra aula que eu estava,
E aí, assim, o que a gente faz, né? Porque a gente está inserido nesse contexto da indústria da moda, a gente está fazendo a graduação e a pós-graduação nesse sentido para continuar trabalhando nisso, né? Então, o que eu faço, já que a gente não pode continuar produzindo e não pode incentivar isso? Não é que não pode, né? Porque a gente está inserido no sistema, a gente não vai sair do sistema. Então, é olhar mesmo, conhecer primeiro todo o processo, né? Então, falando da própria indústria da moda, da cadeia principal, têxtil de confecção ali, que está direcionada a nós. Então, tanto o pessoal lá da pós e o pessoal aqui da graduação em design e negócios tem esse conhecimento dessas alternativas, ou tem a possibilidade de conhecer. Então, ver as alternativas, né? Eu estava falando das fibras, então, assim, qual a alternativa para essas fibras dos poliéster, do algodão e de todas elas? A gente tem diversos certificados né, aqueles selos, assim, que comprovam que aquilo é menos agressivo, que tem uma condição de trabalho mais adequada, né? Todos os contextos de impacto ambiental e social de alguma forma. Então, a gente tem, por exemplo, o selo do algodão de comércio justo, Fair Trade, tem o algodão BCI, tem o algodão Made in África, tem o algodão reciclado, a gente tem alternativa para a viscose do Tencel, que é uma marca registrada, mas pelo menos já tem uma empresa que trabalha com isso. A gente tem o lazy modal, tem o linho de alguma forma, tem a urtiga, que antes era no sentido de laboratório, hoje a gente já tem marcas, ainda como o Luiz, né, coloca aqui, sendo valorizada no sentido de luxo, né? Ainda é um luxo ter esse lado sustentável. Então, uma calça jeans feita com a fibra de urtiga ainda é cara, né? Ela não vai estar numa loja com preço super acessível. A gente tem o cânhamo também como substituição ou como possibilidade de menor impacto. Então, é estabelecer mesmo um programa dentro ali desse âmbito empresarial, a sustentabilidade vindo junto com ela, pensando a curto, médio e longo prazo, as alternativas que a gente pode trabalhar. Então, por conta do nosso sistema, a estratégia corporativa vem em primeiro lugar, né? Estamos inseridos e não tem muito o que fazer. A estratégia de sustentabilidade, pensando na redução desse impacto, então, falando da indústria têxtil, na questão da água, na questão das químicas e no uso da própria, dos recursos naturais não renováveis, pensando no momento de construir, a minha coleção ali, né? Se eu estiver falando de uma confecção, que tipo de material eu posso usar, onde é o país que eu vou comprar, qual é o meu fornecedor, conhecer o fornecedor, conhecer o âmbito, né, que ele está inserido. Então, mesmo ir lá investigar, ver a pessoa trabalhando, ver se aquela condição é adequada, qual é a estrutura do preço e o modo de venda disso, pensar na questão da disponibilidade e, inclusive, da demanda do próprio consumidor. E estabelecer esses objetivos e essas ações aí a curto, médio e longo prazo. Essas metas que sejam mensuráveis ali de acordo com as suas ações, sendo verificada, né, e com esses certificados que a gente tem não só nas fibras, mas em algumas etapas aí de dentro da cadeia, e estabelecer progresso disso, né, não no sentido de progresso tecnológico de avanço, mas o progresso dessas ações e dessa minimização dos impactos, né? Então a gente também tem indicadores de que isso vai sendo pontuado. Onde eu encontro tecido, né, de menor impacto, tem diversas feiras e empresas que trabalham dessa forma, né? Então hoje a gente está dentro de casa no isolamento, mas a gente tem o mundo na nossa mão aqui, no dispositivo móvel, seja o computador, seja o celular, tablet, a gente acessa tudo a todo momento. Então, é só procurar que a gente encontra essas feiras e esses materiais aí
sustentáveis e as certificações também de todos os âmbitos. Então, a reflexão que acho que fica é pensar mesmo, né, que a gente pode apostar nesses materiais, mas não estar satisfeito com isso é o que precisa ser feito e só, né? A gente olhar isso sempre pensando no problema que vai surgindo como uma oportunidade de melhoria, e essa questão é sempre constante, senão acaba que a gente cai nesse cenário que a gente está inserido hoje. Porque hoje o que está acontecendo nada mais é do que a resposta da natureza ao que as pessoas fizeram durante aí o progresso todo da humanidade, né? E não preciso nem ir muito longe. Posso falar de revolução industrial para frente. Então hoje é a resposta do que a gente não conhece da natureza, né? O ser humano muito tempo durante esse progresso entendia que tinha o domínio, né, da técnica, o domínio da evolução, o domínio da ciência, o domínio da tecnologia, e hoje a gente percebe que talvez até um ponto a gente entende a natureza, mas ela é muito maior do que o que a gente conhece. Legal, Felipe. Concordo plenamente. Opa, perdão. Só queria deixar de mensagem de final, também complementando tudo isso. Quanto mais a gente for estudar plástico nos oceanos, que a Tati mencionou, eu vi bastante como oceanógrafa, é muito overwhelming, assim, sobrecarrega. Cada alternativa, cada possibilidade de encontrar pessoas que estejam desmudadas, estejam a fim de mudar esse cenário, é muito valiosa, como é o Climaton. Então, é isso, se conectar com o possível. Legal, obrigada. Bom, acho que podemos fazer o fechamento, Felipe. E Ana? Podemos sim. Queria agradecer pela oportunidade da fala aqui. Acho que posso agradecer, né, Ana, em nome do professor Geraldo, que né, contribuiu com que a gente viabilizasse aqui, com o intermédio da Ana, a nossa fala, vindo por mim, mas né, isso é estrutural dos dois cursos, né, esse pensamento de olhar a sustentabilidade, né, como ela é colocada dessa forma. Então, viabilizado pela minha fala, mas é um posicionamento nosso, né, faz parte da construção do curso que está agora com o professor Geraldo e que foi construído com a ajuda da professora Heloísa Navalon, a professora Miriam Levenbuch, que estavam em bastante momentos e que continuam agora com a gente fora da universidade. Então, é muito interessante poder falar um pouquinho disso para vocês e coloco a gente à disposição para continuar em contato e falando se precisarem. A gente é sempre muito acho que sensível para essas questões, né? E é muito interessante quando a gente consegue passar isso. Então, de passinho de formiguinha, a gente vai construindo nosso repertório e esse conhecimento com esse novo olhar. Tá? Então, obrigado, agradeço vocês todas. Felipe, só uma coisa. Eu acho que assim, Sim. vocês estão de parabéns, porque essa mudança começa na universidade. Você não pode esperar profissionais com uma cabeça diferente se eles foram ensinados com o modo antigo. Por isso, então, Sim. é tão importante vocês estarem trazendo isso para dentro da escola de moda, dessas questões todas de sustentabilidade, porque aí isso já fica embutido no conhecimento, na consciência do profissional dessa área. Vocês estão de parabéns para isso. Mais uma vez, muito obrigada a vocês por esse espaço, pelo apoio, pela cocriação do desafio, do webinar. E vamos nessa, vamos aí participar, quem tiver interesse do Climaton, e vamos construir aí esse segmento da moda circular. Obrigada. Obrigada, gente, por estarem aqui participando. E eu vi que a Miriam também está aqui como espectadora, ouvindo a gente. Miriam, muito obrigada por todos
os conhecimentos que você dividiu com a gente e fez parte da formação aqui do nosso curso. Pessoal, muito obrigado a todo mundo. Obrigada, Obrigado, pessoal do evento. Quer falar, Bia? Pode falar, desculpa. Não, só agradecer mesmo pelo espaço, por me ensinar a plataforma nova, Felipe, pelo pessoal do Climaton, pelo convite, pelos alunos, pelos convidados. Fechou. Então, eu agradeço todo mundo. Agora, como eu estou em horário de aula, então vou usar o espaço também para agradecer os alunos que estiveram aqui, o pessoal da minha que ficou com a gente, agradeço vocês, mesmo estando um pouquinho depois do nosso horário de aula. Obrigado por todas as construções aí. Valeu, Dai, obrigado. Obrigada, beijo gente. a todos. Obrigado. Até. Tchau. Obrigada também aos meus alunos que ficaram aqui além do horário de aula também. Muito obrigada.